A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar quem era Jesus antes da criação do mundo. Então nós temos que entender primeiramente que Jesus tem três identidades distintas no nosso tempo, né? Primeiro, ele era espiritual, até antes dele nascer, né? Então quando ele nasceu, passou a ter corpo carnal. E a terceira identidade é o corpo glorificado depois da sua ressurreição, né? Então nós vamos falar hoje sobre a primeira parte, né? Quem era Jesus antes da criação. Jesus era, então, no corpo espiritual, né? Então, começa aqui já em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, uma alusão de Gênesis 1:1, com o intuito de associar Jesus, o Verbo, com o Deus da criação. O Verbo é Jesus, a expressão eterna definitiva de Deus. No Velho Testamento, Deus falou ao mundo para a existência, criou. No Evangelho, Deus proferiu sua palavra final através do Verbo vivo, seu Filho, Jesus Cristo. Lá em João capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No 2, ele estava no princípio com Deus. Então veja bem, Jesus Cristo aqui, o primeiro versículo da Bíblia, na primeira palavra da Bíblia, que é no princípio, representa Jesus Cristo, que já estava ali antes da criação do nosso mundo, porque ele estava ali mesmo antes de Deus ter criado o mundo dele espiritual. Jesus Cristo e o Espírito Santo já estavam juntos ali com Deus, né? Que eles manifestavam a glória de Deus ali na criação. Então veja que no capítulo 1, no versículo 1, no princípio já fala aqui claramente quem era Jesus, né? Aqui em 1 Pedro 1,20 diz assim: o qual na verdade em outros tempos foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestos nesses últimos tempos por amor de vós. Então veja bem, Pedro também estava comentando aqui que Jesus Cristo, ele estava aqui antes da criação do mundo. Jesus já estava presente mesmo antes da criação do universo físico, que nós conhecemos, e mesmo antes da criação do mundo espiritual, onde habita Deus, né? Jesus não foi somente identificado quanto o nosso mundo foi criado no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento, descrito por Salomão. Então não foi só a menção de Jesus ter sido criado antes do nosso mundo, né, no Novo Testamento, mas também lá no livro de Provérbios, né, que fala assim: a sabedoria existe desde a eternidade, que representa Jesus, né? Diz assim no capítulo 8, versículo 22: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. No 23, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. No 24, antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. No 25, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. No 26, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. No 27, quando ele quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor da face do abismo. No 28, quando firmava as nuvens dos céus, ainda fortificava as fontes do abismo. No 29, quando tinha o mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra. Então depois você dá uma lidinha lá em Jó, capítulo 38, do 10 ao 11, e Jeremias 5, 22, para saber, né, o que está falando nesse versículo. No 8, 30, então eu estava com ele e era seu aluno,
e era a cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então veja bem, a sabedoria aqui estava falando o quê? De Jesus Cristo. Então aqui Salomão estava descrevendo Jesus Cristo antes da criação do mundo, antes de Deus ter preparado tudo. Nem sequer o pó da terra Deus tinha feito ainda, Jesus já estava com ele, né? Então veja bem que a sabedoria chama atenção para o fato de que ela é eterna, como o próprio Deus, uma vez que ele é uma qualidade e uma possessão de Deus antes da criação, descrevendo analogamente a Jesus Cristo, sendo então a sabedoria o próprio Jesus, descrito como Salomão, confirmado com Paulo lá no livro de Colossenses, né? Quando Paulo fala ao povo de Colossos, fala aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. No 17, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então veja bem que o nosso mundo só tem a existência porque existe Jesus. Aqui quando fala assim, todas as coisas, antes de todas as coisas e todas as coisas subsiste. A palavra subsiste significa que nosso mundo só existe porque existiu Jesus Cristo ali no começo da criação. Paulo confirma e dá uma prova mais explícita do papel de Jesus como o primogênito de toda a criação. E também descreve ele como sendo mediador e agente de todas as coisas. Paulo ainda declara a sua autoridade sobre todos os poderes cósmicos, né? Os negativos também, né? As hostes celestiais, que também são os seres criados que caíram, né? Do seu primeiro estado. Então, tudo isso está subordinado a Jesus. E Cristo é o princípio mantenedor e unificador do universo, em sua plenitude. João 8,58 diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então veja bem que antes de Abraão, Jesus já estava lá. Jesus já estava no mundo, né? Desde o começo. 1 Coríntios 8,6 diz assim: todavia, para que nós a um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, que é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. No livro de João, Jesus declara a seu Pai, né, que ele era desde que ele desse a glória, né, que Jesus declara ao Pai que ele desse a glória que ele tinha antes da criação do mundo. Então, veja bem que Jesus está pedindo para Deus agora, quando ele já era carnal, para que ele desse, né, aquela mesma glória para ele que ele tinha dado antes da criação do mundo. Está lá em João 17,5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então veja bem, Jesus está pedindo agora para que Deus glorificasse ele, né? Antes, aquela mesma glória que ele tinha antes, quando o mundo existisse, né? Quando ele já era carnal. Quando Jesus pede ao Pai para que ele glorifique, para torná-lo conhecido, onde ele logo se manifestasse como o Salvador do mundo, através da sua morte expiatória na cruz do Calvário. Então você vê que ele pediu para que o mundo conhecesse quem era ele, né? Para que ele pudesse aquela glória que Deus deu a ele antes do começo da criação do mundo, para que ele desse agora, para que se manifestasse ali na morte da cruz do Calvário, né? Da expiação, né? Pela cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, né? Veja bem que Jesus, né? Ele sempre esteve desde o começo. Vê que ele, no Velho Testamento ele aparece em várias vezes com os nomes, né, que os profetas destinavam a ele, né?
ele pede ao Pai a mesma glória, né, que tinha antes da criação, né, do mundo material. João 10:30 diz assim: eu e o Pai somos um. Veja bem, mas não só Jesus Cristo estava antes da criação do mundo, como também o Espírito Santo estava presente desde a criação, sendo o Espírito Santo o agente executor da obra de Deus. Então, Deus falava, o Espírito Santo lá ia e fazia a coisa acontecer, né? Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, já a segunda parte, né? Primeira, 1 já era Jesus, agora já fala aqui do Espírito Santo que já estava aqui. Diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja bem que o Espírito de Deus já estava ali, junto. Logo no segundo capítulo, né, a segunda parte, vamos dizer, da criação, mostrando então que havia o quê? A Trindade, né, a Trindade de Deus. Lá João 15:26 diz assim: mas quando vier o Consolador, né, que é o Espírito Santo, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testifica de mim. Então veja bem, o Espírito Santo já estava ali presente desde o começo da criação, né, e ali tem a Trindade, podemos falar que, né, tem a Trindade. Na Bíblia não tem a palavra Trindade, mas tem um versículo que fala, né, que dá aqui, né, dá o testemunho da Trindade. A 1 João 5:7 diz assim: porque três são que testificam no céu: o Pai, a palavra que é Jesus e o Espírito Santo, e esses três são um. Então veja bem que três testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. É Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então os três estão ali presentes na criação do mundo. Então estavam ali desde o começo da criação do mundo e desde o começo também da criação do mundo espiritual onde vive Deus. Então veja que a Bíblia, ela mostra todas as coisas que nós precisamos saber, né? Mostra tudo desde antes de Deus fazer nosso mundo. Só basta a gente buscar, né, a palavra, buscar os versículos, né, que nos orienta, pode nos orientar e dizer que Jesus Cristo já estava aqui, mesmo antes de todas as coisas terem acontecido. Então, essa é a primeira parte, né? A primeira parte, que era Jesus Cristo espiritual. O segundo vídeo que eu vou fazer vai ser a segunda parte, que é Jesus Cristo em corpo carnal. Amém? Então, não perca essas três identidades que Jesus Cristo teve, né? Que ali você vê que três também representam a Trindade, né? Então tudo está relacionado, na Bíblia está tudo relacionado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bom, então que Deus abençoe a todos, né? Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, não esqueçam de deixar seu likezinho aí, seu joinha, não esqueçam também de se inscrever, você que não é inscrito, e veja os vídeos, busca, né, a palavra, porque a palavra nos diz tudo. Então, toda a criação, tudo que Deus fez, desde o começo, antes dele fazer nosso mundo, está tudo descrito já na Bíblia, desde o começo até o fim. Que Deus abençoe a todos, até uma próxima.